Olá pessoal, aqui é Hudson Medeiros, a partir dessa plataforma aqui do YouTube, com o Cadernos de Hudson, falando um pouquinho mais, compartilhando com vocês as coisas do coração, da sabedoria de Deus, para vivermos esse tempo, né? Agradecidos muito a Deus porque nos deu o privilégio de viver esse tempo, apesar dos seus desafios, mas contando também com a mesa de recursos de Deus, do Espírito Santo de Deus, e esse olhar, um olhar da verdade, né? Nós temos uma necessidade de cultivar esse olhar com as lentes da verdade para toda a realidade. Não devemos enfiar a cabeça na terra, fugindo da realidade, mas olhar para a realidade com esses óculos, essas lentes que a verdade de Deus nos concede. E Deus é alguém que sempre intervém na história. Além de ser soberano sobre a história da humanidade, ele intervém. Ele é aquele que trabalha com o seu povo, ele constrói, ele edifica, ele prepara, ele vai dentro da história fazendo com que essa história da redenção se manifeste nos tempos. Não é? Nós temos esse desafio no nosso país, né? Estamos vivendo muitos desafios, muita coisa está acontecendo aqui ao nosso redor, coisas que são do Brasil, mas tem coisas também das nações, são globais, e somos chamados para ter bastante cuidado em quem a gente escuta, né? Quem a gente valida, porque há muitas narrativas das diversas visões de mundo. Há muitas visões de mundo. A maioria delas é totalmente humanistas, sem Deus, e que querem manipular, controlar o seu pensamento, o nosso pensamento. É importante lembrar disso, que a Escritura nos fala a respeito desse tempo do fim, que esse avanço para controle total seria uma das marcas, e nós temos hoje muita coisa da tecnologia, mas da engenharia social também, que estão sendo aplicadas. E nós necessitamos, como igreja, como discípulos maduros de Jesus, estar olhando a realidade, né, com o jornal numa mão, né, com a mídia numa mão e com a outra a Bíblia. Foi essa a palavra de um pensador cristão no passado, e é importante que a gente valorize isso, cultive isso, não é? Mais do que simplesmente reproduzir, ouvir e reproduzir ideias que nós estamos aí nessa coxa de retalhos de visões de mundo. Nós precisamos parar, pensar, analisar, fazer uma boa crítica e ter também discernimento espiritual. O discernimento espiritual deve ser baseado no conhecimento da fé bíblica, né? Das profecias bíblicas. O que Deus disse que é para esse tempo? Então, a partir daquilo que Deus diz, eu preciso olhar a realidade e também considerar coisas que a ciência está nos apontando, não é? Então, hoje é muito complicado isso, porque há muita narrativa científica também, criada exatamente para manipular. Então, exige de nós um exercício muito grande de atenção com a verdade, né? Conhecimento da verdade, gastar tempo, aprofundar, né, no conhecimento da verdade, estudar a palavra de Deus, estudar os conceitos, os valores, os princípios de Deus, e então poder fazer essas leituras da realidade, mesmo ouvir tantas narrativas que estão agora. Por exemplo, nós estamos vendo essa situação da guerra no mundo, e essa guerra que está acontecendo, ela está muito ligada com as profecias. Gog, por exemplo, Ezequiel 38, tem muito a ver com esse momento. Então, é importante você mergulhar sobre o conhecimento de Deus, o que Deus disse lá no passado, nessa profecia milenar a respeito
desse tempo que viria. Muitos acham que isso está para frente, mas até que ponto isso está entrando devagar na história? Eu convido você a pensar sobre isso. Ezequiel 38 está entrando devagar na nossa história, estamos vivendo isso e é importante que você tenha discernimento espiritual, também possa fazer análise de algumas situações, conjunturas que estão se desenvolvendo nas nações. O nosso país, por exemplo, abraçou as ideias anti-Deus, não é? O governo atual. Então, eu preciso separar o governo atual da nação brasileira. A nação brasileira é maior do que o governo atual. O governo atual, ele vem trabalhando essas ideias que eles estão trabalhando, são ideias que estão há 40 anos sendo operadas, né? Aqui no nosso país. Precisamos considerar isso, que houve uma plantação e está havendo hoje uma colheita disso. Mas é importante separar o brasileiro dessas ideias. Tem muitos brasileiros que não abraçam essas ideias. Tem brasileiros que amam princípios e valores e mesmo com suas dificuldades e características de, às vezes, não se aprofundar e não procurar conhecer mais profundamente a verdade, esse brasileiro não se dobra àquelas coisas que ele sempre soube que foram erradas, que são erradas, que não devem dar suporte para a vida, não podem sustentar a vida. Então, como discípulos de Cristo Jesus, nós estamos sendo chamados para ter uma leitura que seja sóbria dessa realidade, né? Uma leitura que tenha discernimento dessa realidade. É importante, por exemplo, agora, uma das discussões que está acontecendo é sobre a questão de combater o crime, né? Combater as organizações que são facções que trabalham com tráfico, o crime. É importante demais que a legislação estabeleça limites e que ela seja obedecida. Por quê? O crime tem suas próprias regras e se o crime ficar com espaço, ele vai tomar o território, ele vai tomar as regiões. Então, nós necessitamos resistir a uma ideia de caminhar sem leis. Nós precisamos das leis. E todo governo que avança sem as leis, esse é um governo totalitário. E não é esse o país que nós trabalhamos até agora. Então, como cidadãos, nós devemos resistir à ideia de ter um poder sem limites, sem os limites da lei. Devemos trabalhar, orar por isso, batalhar, estabelecer decretos espirituais contra esse país sem lei, terra sem lei, né? É muito, muito importante orar por isso, mas fazer a nossa parte. Nós precisamos, como cidadania, dizer não a esse estado de ideias que estão sendo trabalhadas, cultivadas, e é importante que haja uma definição muito clara dos limites, porque senão seremos dominados, controlados por homens que não têm limites, eles têm as suas próprias regras. Eles não andam nos valores e princípios que nós acreditamos e que permitem que uma nação seja livre, permitem que uma nação se desenvolva, cultive realmente um destino saudável para o futuro e cumpra o propósito que Deus planejou para ela, porque Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador dessa nação é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele tem realmente para nós um plano específico. E nós precisamos andar nesse plano, propósito, seguir esse propósito, lutar por esse propósito, dar prioridade a esse propósito. Então, as ideias dos princípios e dos valores, a defesa da vida, a família monogâmica, um homem livre, a sociedade livre,
não é? Aquela construção de uma nação livre, os valores que mantêm uma nação livre devem ser aquilo que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, mesmo que não haja apoio do governo, mesmo que não haja verbas designadas dessas verbas públicas para isso, mas nós devemos trabalhar fielmente, de maneira dedicada, obstinada, para isso, para ter uma sociedade livre. Agora, é claro que isso precisa chegar nas casas de leis, nas casas de governo, nas casas de justiça, e aí nós podemos contar com vocacionados que vão ser reconhecidos, identificados, enviados para isso e que vão se preparar para isso num contexto tão desafiador como é o contexto atual do Brasil. Eu creio que o Brasil vai recomeçar e vai viver o seu propósito ainda mais, apesar de todas as batalhas que estamos enfrentando. Vamos continuar trabalhando pela transformação do Brasil, orando por isso e fazendo a nossa parte.